ó Deus, o sobrenatural do Senhor e declarar profeticamente que, ó Deus, que tudo aquilo que não provém do Senhor está amarrado e repreendido, e maior é o Senhor que está em nós. Nós declaramos profeticamente que a vitória é nossa, que nós somos guardados e remidos pelo Teu sangue. Nós declaramos profeticamente, Senhor, que a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, tudo que nos pertence está guardado em nome de Jesus pelo Teu sangue. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos profeticamente que maior é o que está em nós do que o que está lá fora no mundo. Pai, eu oro pela nossa liderança, eu oro, Deus, pela igreja do Senhor. Nós oramos, ó Deus, por cada vida, cada família, ó Pai, dos Teus filhos que aqui congregam. Abençoe Teus filhos, ó Pai. Abençoe a igreja do Senhor, Pai. Visita os irmãos que não puderam vir nessa noite por algum motivo. Senhor, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo. Acampe com os Teus anjos ao nosso redor, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai. Aleluia. Pega a sua Bíblia, querido. Vamos fazer a nossa declaração de fé em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala assim: eu serei transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Coloque a sua Bíblia sobre o seu coração, mesmo que seja eletrônica. Fala assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Ah, Deus, eu quero ouvir Tua voz. Nós queremos ser ministrados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, queremos aquietar nossa alma nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, queremos, ó Deus, Te dar total liberdade, Espírito Santo, para o Senhor falar conosco. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Pai, em nome de Jesus. Pode se sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amados, hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que eu assisti do pastor Eibe há um tempo atrás, que falou muito comigo. E eu quero compartilhar, trazendo para o nosso contexto, trazendo para a nossa realidade, os tempos que nós estamos vivendo hoje. E essa palavra tem como título: cuidado com as raposinhas. Você que gosta de anotar, cuidado com as raposinhas. Amém? Bom, queridos, nós estamos finalizando já o mês de janeiro, né? Como o tempo passa rápido. Mas como ainda é o primeiro mês do ano de 2021, cabe ainda nós falarmos de planejamento, cabe ainda nós falarmos de projetos. Até porque, primeiro, se nós não planejarmos, nós não alcançaremos nada. Nós não vamos conquistar nada. E segundo, porque o nosso tema para esse ano de 2021 é o ano da colheita. Amém, irmãos? Então, para que haja uma colheita, algo tem que ser plantado. Você concorda? Então, nós precisamos falar sobre isso: planejamentos, projetos, sonhos. Agora, abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 1, no versículo 1. Neemias, capítulo 1, no versículo 1. E deixe a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Nós vamos estar meditando em algumas passagens. Neemias 1. Quem achou, diga amém. Nós vamos projetar no telão para os nossos convidados especiais. Diz o texto, Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens que eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província
passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém, irmãos? Bom, talvez você já deve ter ouvido essa história, mas vamos lembrar aqui juntos um pouco sobre o que acontece aqui. Bom, a Bíblia fala que Neemias, ele procura ter notícias, informações da sua terra natal, de Jerusalém. E aí, quando ele ouve falar da sua terra, o seu amigo fala para ele, olha, os que escaparam do cativeiro estão em miséria total. A situação lá é precária, é horrível. As portas da cidade foram queimadas a fogo, a cidade está praticamente toda destruída. E isso mexe com o Neemias. Imagine você morando numa outra cidade, num outro estado, e aí você procura saber sobre Santana. E fala, como que está Santana, os nossos parentescos lá, o nosso povo. E aí alguém fala para você, Santana está destruída, Santana está assim, essa. Aquilo te abala de alguma maneira, mexe com você. E foi assim que aconteceu com Neemias. No entanto, diz a palavra que ele ficou mal com a notícia. Ele lamentou, ele chorou. E diz a palavra que ele orou e jejuou ao Senhor para que ele recebesse de Deus uma direção, uma forma de poder ajudar aquele povo. Neemias, nessa época, ele trabalhava para um rei. Ele era um dos homens de confiança desse rei. E aí ele chega para esse rei e pede para ele não só a autorização, como se fosse o patrão dele, na verdade era o patrão dele, para ele poder ir até Jerusalém, mas ele pede também condições financeiras, ele pede também uma carta que dê a ele acesso às pessoas, às autoridades, para que os locais que ele passasse, ele pudesse ter recursos para a reconstrução dos muros. Porque se você estudar a história, não é simplesmente comprar tijolo e cimento, e levantar um muro. Tinha muitas coisas por trás que envolvia. E aí o rei autoriza Neemias a fazer essa viagem em busca da construção desse muro. E a palavra de Deus diz que Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo Amonita, Gesem, o Arábio, não gostaram dessa ideia. Ou seja, Neemias encontrou inimigos pela frente. E diz a palavra que eles começaram a criticar, a zombar Neemias, a ideia dele, e desprezar a capacidade deles. Vamos ler juntos, capítulo 4 agora. Sua Bíblia está aberta em Neemias, capítulo 1. Agora vá para o capítulo 4, no versículo 1. Eles não só começaram a zombar, a criticar, mas eles também se levantaram contra esse projeto de reconstrução dos muros. Neemias capítulo 4, versículo 1 diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ou seja, literalmente, claramente, eles enfrentaram oposição. Pessoas se colocaram contra ao projeto, a ideia. Pessoas colocaram contra a vontade, aquilo que Deus havia colocado no coração de Neemias. Mas Neemias foi, ele decidiu, e ele chegou à cidade e começou a construção dos muros, E nesse trabalho de reconstrução dos muros, ele começou a perceber essa oposição, o clima, a atmosfera de pessoas contra a ideia. Diz a palavra no verso 7, vamos lá, sua Bíblia está aberta, capítulo 4, verso 7.
Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. E aí, irmãos, diz a palavra que Neemias, mesmo com dificuldades, mesmo com pouca ajuda da região, das pessoas à sua volta, ele conseguiu avançar na reconstrução dos muros. E quando aqueles homens perceberam que os muros estavam começando a ser reerguidos, eles começaram, que as brechas estavam sendo tampadas, fechadas, eles começaram a ficar nervosos, diz a palavra. E diz a palavra que eles planejavam de alguma maneira atacar aqueles homens, atacar Neemias e gerar confusão no meio deles. No verso 12, vamos juntos? Verso 12: os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Aqui, irmãos, é uma palavra que foi dada para Neemias e aqueles homens. Foi assim: olha, fiquem espertos, fiquem atentos, tem gente querendo derrubar vocês. Fiquem atentos que tem gente que está contra essa ideia de vocês de levantar esse muro. Vocês serão atacados, fiquem atentos. E aí diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que eles souberam que haveria ataque de todos os lados. Uma coisa ficou clara para eles: eles seriam atacados. Sabe, eu não sei se você já teve essa experiência de ter um sonho no seu coração, uma ideia, um projeto, não é? Algo que Deus coloca no seu coração, dentro de você, e que alguém se levanta contra. Eu não sei se você já teve essa triste experiência de alguém se levantar contra um sonho seu, algo que você idealiza, algo que você sonha, imagina, né? E alguém chega lá e fala assim: você está pensando em fazer isso? Larga disso, isso é difícil demais, você não tem ideia como isso é complicado. Sabe, e a pessoa, ao invés de te dar a palavra de encorajamento, a pessoa, ao invés de te dar a palavra de ânimo, por mais que ela queira abrir os seus olhos, né, talvez ela mais te tira o estímulo do que te encoraja. Sabe, são poucas palavras de incentivo. Você compartilha: eu tenho um sonho de construir uma casa. E aí você compartilha: eu vou construir uma casa, estou pensando em comprar um lote. Ou então eu já até tenho um lote, estou pensando em comprar uns tijolos. Aí a pessoa fala: mas o que vai adiantar você comprar tijolo agora? Você não tem dinheiro para pagar pedreiro. Já passou por isso, irmãos? Ou então você fala: estou pensando em comprar um carro, né? Eu preciso andar de carro com minha família, passear com os meus filhos. Aí a pessoa fala: como você vai comprar carro? Você vai financiar? Você vai pagar o dobro do carro? Financiamento é caro. Você não tem nome para conseguir financiamento. São várias maneiras que as pessoas nos desestimulam. Ou então a pessoa fala: vou iniciar uma faculdade. E aí alguém chega para você e fala: mas você vai fazer o quê? Você não sabe nem o que você quer fazer da vida. Sabe, ao invés de encorajar, vai mesmo, quem sabe lá você descobre. Olha, e se você começar um curso e não for aquele, para ele e começa outro. Mas começa, faça alguma coisa. Ou seja, uma atitude de oposição àquilo que Deus colocou no seu coração. Uma atitude clara de ser contra algo que Deus gerou dentro de você. Quem já passou por isso? Não é verdade, queridos? E muitas vezes, queridos, com tanta imposição e diante das dificuldades que nós já enfrentamos, porque as coisas não são fáceis, o que a maioria de nós, o que acontece com a maioria? Desiste, abandona o projeto, né? Volta atrás e para. Sabe, querido, a vida cristã é assim. A nossa caminhada para alcançar a maturidade em Deus é assim. O trabalho espiritual de servir as pessoas, de liderar jovens, de liderar casais, de liderar células, de cuidar de vidas, é assim, é como a reconstrução de muros.
Você vê um muro que caiu, aí você vai, pega um tijolo e põe lá. E você pega uma massa e coloca aquele tijolo para fixar. E você vê um buraco no muro, e você vai e não derruba o muro. Você coloca algo ali para tampar aquele buraco. Ou seja, o trabalho espiritual de servir ao Senhor, da nossa caminhada cristã, é como erguer um muro novamente. É como a reconstrução de um muro, sabe? E assim, você vai trabalhando para o Senhor, você vai marchando, você vai, sabe, participando, se envolvendo, e o muro vai se erguendo novamente. Amém, irmão? Mas isso não é uma tarefa fácil. Isso não é uma tarefa fácil. E além de não ser fácil, não vai faltar pessoas para te contrariar. Infelizmente. Não vai faltar pessoas para te contrariar, para te entristecer. Além de nós termos o nosso adversário, o inimigo de nossas almas, o diabo, aquele que quer roubar tudo que nós temos e conquistamos, não vai faltar pessoas, queridos, para te atacar. Neemias foi alertado: vocês serão atacados de todos os lados. Sabe, não vai faltar pessoas para te desanimar, não vai faltar pessoas para criticar você. Mentiras envolvendo o seu nome, desprezo, falta de apoio, de encorajamento. As pessoas zombam, censuram você, te reprovam. Ou seja, são ataques. Fala comigo, ataques. Ataques. E os propósitos desses ataques é fazer você desistir, abandonar o projeto, abandonar o sonho, a missão que Deus colocou no seu coração. Esses são os propósitos desse ataque. No verso 8 diz, sua Bíblia está aberta? O verso 8 diz: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar o que, irmãos? Confusão. Houve uma estratégia de ataque contra Jerusalém, contra Neemias. Houve uma estratégia para gerar confusão. Querido, aprenda duas coisas. Duas coisas nós temos que aprender. Primeiro, diante de um projeto, diante de um sonho, diante de uma iniciativa que Deus colocou no seu coração, primeiro, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Se prepare, as dificuldades virão, haverá retaliações, contrariedades, tudo para fazer você desistir, tudo para fazer você voltar atrás e continuar na mesmice, na sua vida pacata, na sua vida sem direção, sem rumo, sem experimentar algo novo de Deus. Então, primeiro, não vai ser fácil. Segundo, o alvo do diabo nem sempre é fazer você parar. Aí você fala: pastor, mas o senhor acabou de falar que a intenção dele é nos fazer desistir. Mas nem sempre. Sabe, a grande intenção do diabo, ele se contenta com o simples fato de gerar dentro de você uma confusão na sua mente. Ele não conseguiu, às vezes ele não preocupa em fazer você parar, mas só o fato de gerar dentro da sua mente uma confusão, ele já fica contente. O que é isso, pastor? É quando você é traído por uma pessoa que você não esperava. É quando você, sabe, é surpreendido por uma atitude de alguém que você não esperava. Aí você fala assim: mas fulano falou isso de mim? Não acredito. Como assim? Fulano, não é possível. É meu irmão, é meu amigo, é de dentro de casa, é uma pessoa de minha confiança. Não acredito. E aquilo te deixa mal, não é verdade, irmãos? Aquilo te abala, aquilo te deixa contrariado. Simplesmente o que? Confuso. E essa confusão na sua mente, sabe, ela te desorienta, ela te faz você, sabe, perder o rumo. Olha o que eles fizeram com Neemias. Diz a Bíblia que eles ridicularizaram, e na presença de seus compatriotas, nós estamos no capítulo 4, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Ou seja, na presença de muitas pessoas, eles começaram a ridicularizar Neemias. Imagine, irmãos, imagine o que eles devem ter falado de Neemias, na presença de autoridades. E aí eles falam assim: aqueles frágeis judeus, aqueles fracos,
homens fracos. Aí diz: será que eles vão restaurar o muro? Ou seja, será que eles estão achando que eles têm condições de restaurar aquele muro? Será que eles estão achando que eles conseguem? O que eles vão fazer? Terminar a obra num só dia? Será que eles vão conseguir ressuscitar pedras? Olha a zombaria, irmãos, daquele monte de entulho e de pedras queimadas. O propósito é te desestruturar. O propósito da confusão que o inimigo quer causar na sua mente é para te desestruturar, é te desestabilizar, te abalar, ou qualquer coisa para te atrapalhar. Você já passou por essa experiência de acontecer um fato e aquilo te desestrutura, aquilo te abala, aquilo fala: meu Deus, você percebe que você perdeu a estabilidade da coisa. Esse é o alvo do inimigo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós precisamos, queridos, descobrir áreas carentes e frágeis na nossa vida e ministério, e bombardear essas áreas de oração. Bombardear. Digamos que seja o nosso ponto fraco. Sabe quando alguém fala: não, meu ponto fraco é tal coisa? Sabe quando você assume aonde é o seu ponto fraco? Você precisa descobrir áreas na sua vida carentes e frágeis, no seu ministério, naquilo que Deus confiou nas suas mãos, e bombardear, e cobrir essas áreas de oração. Oração, oração. Deixa eu dar um exemplo para você. No time de futebol, por exemplo, tem 2 times de futebol, e um técnico, o que ele faz? Ele pega o time adversário e coloca num quadro para análise daquele time. E aí todos os jogadores estão ali sentados ouvindo a palestra, ouvindo a pré-eleção daquele técnico de futebol. E aí o que o técnico fala? Fala assim: olha, o ponto fraco desse time aqui é o lateral esquerdo, é a área frágil desse time, então o nosso ataque vai ser pela esquerda. Aí fala com os jogadores: vocês estão entendendo? Então nós vamos armar jogadas em cima do lateral esquerdo, em cima daquele zagueiro ali também, porque é o lado fraco deles. E aí, irmãos, aquele time que percebe que tem um ponto fraco, que é o seu lateral esquerdo, que é a área esquerda deles, né, que eles precisam de fortalecimento, o que ele faz? O técnico inteligente, ele não deixa aquele lateral sozinho. Quem joga bola aqui sabe disso. Ele protege, ele coloca ali meia, ele coloca ali homens para proteger aquela zaga, aquele time, aquele lado. Por quê? Porque ele sabe que o adversário vai atacar ali. Estão entendendo, queridos? Da mesma forma, somos nós. Se nós sabemos que o diabo vai atacar o nosso ponto fraco, que o diabo vai, usar de todos os artifícios para atacar a nossa fé no nosso ponto fraco, o que nós temos que fazer, queridos? Nós temos que concentrar as nossas orações nessa região. Isso fala de muita oração e intercessão, querido. Você está entendendo? Isso fala de muita oração e intercessão. Neemias capítulo 4, versículo 9. Vamos para o verso 9 para você entender. Olha o que Neemias fez. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Neemias percebeu, ele foi informado, e ele, então tá, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar guardas, sentinelas de oração, para orar, turnos de dia e de noite. Os que trabalhavam de dia, oravam à noite. Os que oravam à noite, trabalhavam de dia. E assim iam havendo um revezamento. 24 horas. No verso 13. Olha o que diz o verso 13. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos aonde, irmãos? Mais baixo dos muros, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Ou seja, Neemias sabia que o muro, ele tinha uns pontos frágeis, tinha uns lugares baixos. Por exemplo, quem nunca pulou muro aqui? Quem já pulou muro, levanta a mão. Quem já pulou muro para roubar laranja? Mexerica, pulou cerca.
Você vai aonde, irmão? Você vai no lado mais baixo do muro, não é? Fala a verdade. Não é o lado mais... Você olha o muro assim, que é a muralha, fala assim, não, que ponto ali, ó. Ele é baixo, tem um barranquinho ali. Aí você fala, nós dá um pulo no barranco e já está em cima do muro. Que fazem ali. Então, aí você vai no lugar mais baixo. Neemias percebeu a mesma coisa e falou assim, olha, nós temos um ponto frágil no muro. Nesse ponto frágil, nós vamos colocar mais pessoas. Nós vamos colocar mais famílias. E pessoas armadas até os dentes. Por quê? Porque se eles vierem por esse lado aqui, que é baixo, eles serão destruídos. Você está entendendo, querido? Eu quero louvar a Deus pela vida de irmãos que entenderam o princípio, a missão, o ministério da intercessão. Nós temos uma equipe de pessoas que todos os domingos, às 6h30, está aqui orando. E orando para quê, pastor? Orando pelo culto, orando pelo louvor, orando pela palavra, orando pela sua vida, orando pela sua casa, pela sua família. Para quê? Para que você saia daqui transformado, orando para que você saia daqui abençoado. Sabe, querido, isso é poderoso no mundo espiritual. Antes de você chegar, já havia uma guerra no mundo espiritual, e o diabo e seus demônios já haviam sido derrotados. Sabe por quê, queridos? Porque um exército está orando por você, pela sua casa, pela sua família. Amém, irmãos? Eu sei que esse exército ele vai se aumentar cada vez mais. Sabe, isso é um ministério da intercessão. E eu quero te encorajar a participar. Eu quero te encorajar a fazer parte. Talvez você fale, pastor, mas eu não tenho chamado de intercessão. Não tem problema. Vem mais cedo para o culto no domingo e começa a orar aqui pela sua vida. Talvez foi uma semana agitada, foi uma semana corrida, e você não conseguiu ter um tempo de oração de qualidade. Vem mais cedo para o culto, querido. O domingo é dia do Senhor. Tem gente que quer fazer tanta coisa no domingo. Quer acordar tarde, quer almoçar, quer ir nadar, quer jogar bola, quer dormir, ainda quer dormir, e ainda quer vir para o culto ainda. Misericórdia. Não dá não. Não dá não, irmãos. Quer acordar 10h30, 11h da manhã. Aí quer almoçar. Não, é verdade, quer tomar café primeiro para depois almoçar. Aí quer almoçar, depois de almoçar quer nadar, depois de nadar quer jogar bola, depois quer tirar um cochilo antes de ir para o culto. Não consegue. Às vezes pode até fazer, mas quando chega no culto dorme. Sabe que não tem nada contra esses projetos, ideias, as vontades. Mas domingo é dia do Senhor. É o dia de você falar assim, não, hoje eu vou fazer menos coisas. Eu vou fazer menos coisas, por quê? Porque eu quero chegar a tempo na igreja, eu quero chegar com tempo de qualidade, sem correria, sem agitação, com o meu filho, com a minha família, para quê? Para cultuar, buscar e receber do Senhor. Amém, irmãos? Olha o verso 14. No verso 14, diz a palavra, fiz uma inspeção, uma rápida inspeção, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém, irmãos? Aqui Neemias está falando que ele fez uma inspeção. Eu imagino que ele rodou todas as... foi ao redor do muro, em toda a região, em volta de Jerusalém. E ali eu acredito que ele falou para todos, falou assim, olha, você vai fazer assim, fez uma inspeção, foi inspecionando ponto por ponto. E aí depois ele deu uma palavra final para todos, falou assim, olha, vocês vão lutar pela sua família, vocês vão lutar pelos seus filhos. Isso aqui, essa cidade, essa Jerusalém é de vocês. É de vocês. Esse muro aqui é para proteção da sua família, dos seus filhos. Amém, irmãos? Essa foi a palavra de Neemias para eles. Lutem, lutem por isso. A reconstrução do muro, irmãos, para eles era semelhante, era a forma deles lutarem pela sua família. Lutarem pela sua família. E após muita oração, queridos, Neemias, eu creio que quando ele diz assim, olha, não tenho medo deles, lembre-se que o Senhor é grande e temível. Aqui Neemias estava cuidando da atmosfera de fé daquele ambiente. Ele não quis deixar uma atmosfera de medo invadir o coração daqueles homens, daquelas pessoas. Ele falou assim, não tenham medo, lutem,
acreditem, vocês lembrem-se que o seu Deus é grande e temível. Vou falar para vocês, queridos, é importante nós mantermos um espírito de fé nas promessas de Deus. Mesmo diante de pandemia, dificuldade, qualquer coisa, se posicione com fé. Mantenha um espírito de fé. Vigie com unhas e dentes o espírito de fé dentro da sua casa. No meio do caos, irmãos, no meio do caos, Neemias defendeu o espírito de fé. Sabe, você precisa guardar a atmosfera de fé na execução do projeto que Deus colocou no seu coração, do seu sonho e da sua missão. O que é isso, pastor? É você proteger. Quando vier alguma palavra negativa, você repreende na hora, está repreendido. Quando vier uma seta do inimigo, você anula na hora, não aceito. Sabe, eu lembro, queridos, quando eu comecei a fazer faculdade, e aí veio as mesmas conversas, né? Você vai fazer faculdade é cara demais, é muito difícil e tal. E você vai fazer administração, mas você vai formar e vai fazer o quê? Vai estudar onde? Você vai administrar empresa, mas que empresa? Em Campinas não tem empresa direito e tal. Veio tanta conversa fiada, tentando me desanimar. E eu falei assim, não, eu vou fazer o curso, eu preciso estudar, eu preciso desse diploma. E aí eu comecei a fazer o curso, e aí as pessoas falam, você vai começar, depois você vai desistir, você vai gastar dinheiro à toa. E aí eu fui repreendendo, não aceito isso, eu vou concluir, eu vou terminar o curso. E irmãos, foi o primeiro ano, o segundo ano, e pessoas foram parando no meio do caminho, pessoas foram mudando de curso, e aquilo tudo era seta do diabo. Aí, tá vendo? A pessoa está desistindo, ó. Ah lá, fulano também desistiu. Ah lá, Beltrano largou, trancou a faculdade. Ah lá, outro parou de estudar. Foi tudo seta do inimigo. E aí eu fui falando, eu vou terminar, eu vou até o fim, eu vou concluir. E para a honra e glória do Senhor eu consegui concluir a faculdade. Sabe, queridos, aí você fala, mas porque qualquer outra coisa, não, que não tem nada a ver comigo, é Deus. Eu simplesmente me posicionei, eu anulei, eu protegi dentro da minha mente a atmosfera de fé, o ambiente de fé. Quando vi um pensamento negativo, eu repreendia na hora. Quando vi uma atitude negativa, eu rejeitava na hora. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Cantares capítulo 2. Cantares. Sua Bíblia tem Cantares, irmão, pode ficar tranquilo. Capítulo 2, versículo 15. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos ter misericórdia. Diz a palavra: apanhem para nós as raposinhas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. A palavra do Senhor fala: apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Presta atenção, querido. A palavra de Deus, ela fala muito a respeito de vinha. O que é vinha, pastor? São videiras, plantações de videiras. A palavra de Deus fala muito sobre isso, de Gênesis a Apocalipse. Essas vinhas, elas tinham uma função muito importante na vida do povo de Israel. Por quê? Porque eles muitas famílias dependiam diretamente dessas plantações para a sua sobrevivência. E uma família, um pai de família que tinha uma plantação de vinha, ele envolvia toda a sua geração, seus filhos, toda a família, no cultivo dessa plantação, no trabalho de cultivo. Então, a vinha, queridos, ela tipifica exatamente a obra do Espírito Santo em nossas vidas. A vinha tipifica a maturidade espiritual, o crescimento espiritual, o amadurecimento da nossa fé e a formação de um caráter resiliente, resistente, um caráter firme. E a palavra de Deus diz: as raposinhas que estragam as vinhas. São as raposinhas. É por isso que a mensagem tem tema: cuidado com as raposinhas. O que são raposinhas? Raposinhas são animais pequenos, astutos, espertos,
que causam estragos nas plantações. O que elas fazem? Elas vêm e devastam as plantações, elas destroem as vinhas. A vinha está lá já florida, prontinha para dar o fruto, mas antes disso as raposinhas vêm e destrói tudo, ou seja, atrapalha todo o processo de colheita. Que a palavra de Deus diz: apanhem essas raposinhas, espantem elas, eliminem essas raposinhas. Sabe, queridos, são essas pequenas raposinhas que de alguma maneira entram na nossa vida, no meio da igreja, para gerar estragos. Sabia disso? Elas entram dentro da nossa casa, no meio da igreja, e geram estragos. O que essas raposinhas representam? Conversas que nós deixamos entrar no nosso coração, pensamentos negativos, o espírito de medo, falta de fé, maledicências, sabe? Conversas com pessoas carnais, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, e que de alguma maneira você permite falar o seu coração. Você permite falar o seu coração, te dando conselhos, palpites, que não condizem com aquilo que é a palavra de Deus, com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, o melhor de Deus para a sua vida. Você está entendendo? Essas raposinhas, queridos, elas simbolizam demônios. Vou repetir. Essas raposinhas simbolizam demônios que, por ordem de Satanás, elas querem destruir a sua vida, a sua família, a igreja, que é a vinha do Senhor. O alvo deles é esse: entrar na sua vida, na sua casa, e causar destruição. Sabe que Satanás, ele é astuto, e ele ataca através das coisas pequenininhas, inofensivas, coisas que você nem percebe, que aparentemente não causa dano algum. O diabo vai e ataca. Pode ser numa roda de família, ou no trabalho, uma conversa diária de trabalho, em conversas do dia a dia, e você vai dando lugar, sabe? Você vai dando lugar, você vai permitindo essa conversa chegar dentro de você, dentro da sua casa, e de repente você encontra como? Sem fé, desanimado, sem forças, e o final disso é: você abandona o projeto, você abre mão da missão, e você desiste. Foi isso que Tobias falou. Nós lemos lá em Neemias, o que Tobias disse? Deixa eles construírem o muro, deixa eles construírem. Olha o que ele disse: basta que uma raposa suba lá, para que esse muro desabe em pedras. Sabe, querido, nós temos que tomar muito cuidado com as raposinhas que a gente permite entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família e dentro da igreja, porque elas causam desastre, desgraça e destruição. Muita gente serve de pombo correio do diabo, justamente para ter acesso à sua vida. Muita gente é usado pelo diabo, e você não teve ainda o discernimento disso, justamente para ter acesso à sua vida e te roubar aquilo que Deus estava preparando para você. Você está entendendo, querido? Vigia. Nós temos que vigiar, irmãos. Essas pequenas raposinhas não são grandes inimigos, para que você não perceba, mas talvez estejam destruindo aos poucos. Vai destruindo, vai impedindo o quê? A sua felicidade, o seu crescimento espiritual, o seu crescimento como ministério, o seu crescimento profissional e diversas áreas da sua vida. Eu quero caminhar para o fim, falando para você 3 raposinhas que você tem que eliminar da sua vida, de perto de você. 3 raposinhas.
e como você eliminar elas. Neemias, queridos, para reconstruir o muro, ele teve que eliminar essas raposas. Elas vieram, elas estiveram presentes, ele foi atacado por elas, mas ele conseguiu neutralizar o ambiente, a atmosfera de fé. Ele protegeu a atmosfera de fé daqueles homens, daquelas famílias, e eles conseguiram ficar focados no trabalho e reconstruir os muros. Primeira raposinha, querido: fofoca ou difamação. Você sabe muito bem o que é isso, fofoca ou difamação. Mas é uma raposinha que normalmente não incomoda, não é verdade? Pelo contrário, as pessoas gostam de se envolver, elas querem se envolver. A fofoca, queridos, e a difamação é um veneno para a vinha. O que é vinha? A sua vida espiritual, a sua vida com Deus, a obra do Espírito Santo na sua vida. A fofoca é um veneno, ela estraga, ela mata, ela acaba com a plantação. O que nós falamos que a raposinha faz? Quando há flor na vinha, ela destrói as flores antes dos frutos. E é por isso que muitos não conseguem dar frutos. Por quê? Porque a raposinha já comeu as flores todas, já destruiu todo. A fofoca causa aborrecimentos, inimizades entre pessoas. A fofoca mata relacionamentos. Todas as pessoas que rodeiam o fofoqueiro só têm o objetivo: fazer fofoca. Se livre do fofoqueiro, se livre dessas raposinhas. Nós vamos projetar no telão para não demorar. 1 João capítulo 2, versículo 9, diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Elimine essa raposinha, seja aqui dentro da igreja, seja em casa, no trabalho ou na sua família, algum lugar. Percebeu essa raposinha da fofoca? Elimina ela, porque ela é um veneno para a sua vinha. Segunda raposinha, crítica. Irmãos, outra raposinha que destrói a vinha é a crítica. A crítica é a arte ou capacidade de julgar alguém. É a habilidade que a pessoa tem de julgar alguém, de emitir um juízo sobre a pessoa ou situação. Ela emite um juízo, ela fala: não concordo, não aceito, está errado. Você está emitindo um juízo sobre uma pessoa, sobre uma situação que às vezes não está no seu domínio. Crítica é você falar mal, é difamar. Aí você fala: pastor, mas existe a crítica construtiva. Eu não estou falando dessa crítica, estou falando da crítica destrutiva. É aquela que difama, fala mal. Você pinta um quadro de uma pessoa que não é verdade. Você fala uma coisa da pessoa que você não tem razão, que você não sabe. Isso é crítica. Isso é errado, irmãos. Você critica cabelo, critica a vida, critica filho, critica família, critica ministério, critica a igreja, critica tudo. Está errado. Isso não é, isso é uma raposa. É uma raposa que a gente tem que eliminar. Não está no nosso alcance, não depende de você. Então, irmão, deixa o Senhor cuidar. Deixa na mão de Deus. Você está entendendo, queridos? Deixa na mão do Senhor. Normalmente, o pior é que a crítica, muitas vezes, ela é fruto de ciúme ou inveja. A pessoa tem inveja da outra pessoa. Na verdade, ela queria ser muito amiga daquela pessoa, mas ela não consegue. O que ela faz? Ela critica. Aquela frase: quem não tem desdenha. Não é verdade? E aí ela critica. Ela fala coisas contra aquela pessoa. Eu poderia ler com você, mas não dá tempo. Mas eu quero ler somente 2 versículos com você. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Você vai fazer um compromisso comigo de ler na sua casa, do 16 ao 19. Nós vamos ler aqui só o 16 e o 19, mas você vai ler na sua casa do 16 ao 19, Provérbios capítulo 6. Para você ter uma ideia, o título é assim: as 6 coisas que Deus abomina
E a sétima ele detesta. 6 coisas Deus abomina e a sétima ele detesta. O 19 fala da quinta, da sexta e da sétima. A sexta é a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus detesta essa atitude. Discorda entre os irmãos. Elimina essa raposinha. E terceira raposinha, murmuração. É a atitude de se queixar de tudo, murmurar, reclamar. Sabe, reclama de tudo. Se está sol, reclama. Se está frio, reclama. Reclama da vida, do prefeito, da cidade, do presidente. Tudo é motivo de reclamar. Sempre está descontente com pessoas ou situações. Sabe, é uma pessoa ingrata. E a ingratidão leva a pessoa à murmuração. Eu vou te dar só um recado: elimine essa raposinha. Sabe por quê? Porque o murmurador, ele não entra na terra prometida. Ele não recebe a bênção. E agora eu vou te falar como eliminar as raposinhas. Eu podia citar aqui muitas raposinhas, mas eu quero te dar o segredo para você eliminar qualquer raposinha que aparecer na sua vida, no seu ministério. Primeiro, tempo de qualidade com Deus, queridos. Sabe como que você elimina essas raposinhas? Tempo de qualidade com Deus. Nós não podemos, queridos, ficar tão ocupados no nosso dia a dia com qualquer coisa, outra coisa que não permita você ter um TSD. Não podemos aceitar isso. Sabe, seja o que for, você não pode se acomodar com isso. O TSD deve ser uma prioridade na vida do cristão. O que é TSD, pastor? Tempo sozinho com Deus. Tempo de oração, pode chamar como você quiser. Tempo de oração, de intimidade com o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque é no TSD que você se esvazia de si mesmo, do seu ego, do seu orgulho, dos sentimentos errados que há dentro de você, sentimentos tóxicos. Sabe quando você fica mal com o comportamento de uma pessoa, que aquilo faz mal para você, e você está com raiva, com ódio, querido, você não é santo não, você não é você tem sangue correndo dentro de você. Então, ainda não é anjo, ainda não é santo, você ainda não flutua, você é carne. Então sabe quando você está mal com uma situação? É no TSD que você consegue se livrar desses sentimentos tóxicos. Você está entendendo? É no TSD que você se alinha suas intenções com as intenções de Deus, alinha os seus propósitos com os propósitos de Deus. É no TSD que você volta a sua vida para o caminho certo, para o trilho certo. É no TSD que você corrige as suas emoções. Quando você está chateado, mal com uma pessoa, vai para o TSD, vai para a oração. É lá que você corrige as suas emoções. Quando você sai do seu TSD, você sai focado na sua missão. Você sai focado no seu projeto. Você sai focado naquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Você está entendendo? Diga amém. Segunda atitude para você vencer as raposinhas: nós precisamos ter um TSD de qualidade e precisa ser diário. Segunda atitude: intensidade com Deus e com a sua obra. Intensidade, irmãos. Intensidade. Sabe, ser intenso. Colocar energia em tudo que você fizer. Ser intenso, ser fervoroso, ter mais ânimo. Tudo que tiver à mão para fazer, faça de todo o seu coração, faça com vontade, se entregue mais, tenha mais vontade, acredite mais. Amém, irmãos? Intensidade. Não aceita, querido, viver uma vida rasa com Deus. Quando você vai nadar, você gosta de nadar onde a água bate só aqui na canela? Quem gosta? Ninguém. Mas é tão bom ficar ali chutando água assim, não é não? Você gosta de mergulhar, não gosta? E por que na sua vida com Deus você fica só no rasinho? Não, vou ficar só aqui, porque aqui está bom, aqui está mais seguro e tal. Meu irmão, você está diante do Pai, do Criador de todas as coisas. Seja profundo em Deus. Saia da superficialidade. Saia do raso. Você está entendendo? Diga amém. Depois, amor insistente. Amor insistente, com inteligência
emocional. Não desista rápido das pessoas que você tiver algum tipo de problema. A gente escolhe, queridos, muitas pessoas escolhem rejeitar as pessoas no seu coração. Nem conhece a pessoa e já toma atitude de rejeitar. Já rejeitou, não fui com a cara daquela pessoa, não fui com a cara daquele fulano. Você acha que é bonito falar isso? Você tinha que ter vergonha de falar isso. Não fui com a cara de fulano. Sabe, nós precisamos ter sabedoria em lidar com as pessoas. Lidar com as pessoas. As pessoas às vezes elas não aconteceu uma situação, sabe, você precisa ter inteligência emocional, empatia. O que é isso? Se colocar no lugar da pessoa, entender o porquê talvez ela teve aquele comportamento, tentar entender a história e insistir no amor. Insistir, não, eu vou amar até o fim. Mas ela não quer, ele não quer e tal, não tem problema. Ela decidiu não querer, mas o que depender de mim, a minha natureza é amor. Eu vou amar o Senhor, eu vou amar essa pessoa, porque eu tenho a natureza de Deus em mim, e Deus é amor. Amém, irmãos? Perdão. Outra atitude para você eliminar as raposinhas. Perdão. A palavra do Senhor nos ensina a perdoar. A atitude de você liberar perdão para uma pessoa não tem nada a ver com o grau daquilo que ela fez contra você. Tem a ver com o perdão que Deus liberou sobre você. Entenda uma coisa, simplesmente você foi perdoado, então você deve liberar perdão. Não há nenhuma dívida contra você, não é? O Senhor te liberou, o Senhor perdoou você. Por esse motivo você deve liberar perdão a qualquer um que te ofender. Você está entendendo, querido? É pecado ficar ofendido. Não perdoar é estar em desobediência à palavra de Deus. Vai contra a natureza de Deus. E por último, perseverança. Neemias precisou perseverar para terminar a reconstrução dos muros, porque ele sofreu ataque de todos os lados. Queridos, que não falte perseverança na sua vida. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Neemias foi até o fim. Não faltou desânimo, não faltou abatimento, mas ele eliminou todas as raposinhas que vieram. Todas. Fofoca envolvendo o nome dele. Todas. Eu quero dizer para você, querido, persevere no projeto que Deus colocou em seu coração. O sonho que Deus colocou no seu coração, na sua missão, persevere e vai até o fim. Não desista. Não desista, vou dizer, vá até o fim, porque o Senhor é contigo. Amém, querido? Olha para a vida do crítico. Por que ele não consegue, não alcança nada? Porque ele não tem tempo de planejar as coisas, ele fica só criticando as pessoas. Não se preocupe com esse tipo de pessoa. Elimine essas raposinhas e foque naquilo que Deus colocou diante de você. As críticas virão, mas maior o que está em você. Tiago capítulo 1 versículo 2 diz: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Não vai te faltar nada, querido, porque o próprio Deus está com você. Apanhe as raposinhas, não permita que elas devastem a vinha do Senhor na sua vida. Não permita que elas destruam os sonhos que Deus gerou dentro de você. Não permita que elas façam você desistir da sua missão. Críticas virão, fofocas virão, difamação virá, mas você está cheio de Deus. Amém? Você está cheio de Deus e manterá focado na sua missão. Que o Senhor fale mais no seu coração. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ouvir uma canção. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração. Aleluia.